Agradecer a nossa equipe de adoração por esse tempo tão precioso. E eu queria que, por favor, você ajudasse a gente a criar essa mensagem e que essa mensagem ficasse bem estabelecida. Eu queria que você, por favor, nos ajudasse. De que maneira? Que você dissesse para a pessoa que está do seu lado: Jesus é um milagre para a sua vida, amém? Isso, ajuda a gente a falar isso, porque talvez ela ainda não entendeu. Para você que nos assiste pela internet, Jesus também é o seu milagre. Talvez você ainda não tenha entendido. Hoje eu quero falar com vocês sobre milagre, mas um milagre no deserto. E o tema dessa noite é prosperando no deserto. É um lugar para a gente ver o impossível acontecer quando a gente associa prosperidade e deserto, que são palavras tão antagônicas e tão contraditórias. A palavra crise talvez seja a palavra que você mais conheça e que mais esteja no seu vocabulário. É e participa do meu de uma maneira muito prática, muito constante, muito simples. Por exemplo, eu estou em crise porque eu não assisto telejornal. Então algumas pessoas perguntam assim: você viu o que falou de Sertanópolis? Eu não vi. Você viu o que está fazendo? Não estou sabendo. E aí eu entro em crise porque eu falo: meu Deus, não estou assistindo telejornal, não estou me familiarizando com as notícias. Aí eu assisto o telejornal e fico em crise porque eu assisti o telejornal. Aí você assiste o telejornal, você vê aquelas notícias, você fala: é sangue de Caia, é notícia ruim de lá, é problema. E você fala: meu Deus, como é que faz agora? Se eu não assisto, eu fico em crise. Se eu assisto, eu fico em crise. Ou seja, a palavra crise é tão familiar para mim, principalmente porque eu estou no gabinete pastoral. Então as pessoas geralmente procuram o pastor Denis nunca para falar: pastor, estou aqui hoje para convidar o senhor para o churrasco lá na minha casa. Lembra que o senhor orou para que a gente pudesse conseguir o financiamento da minha casa, minha vida, pediu para o senhor abençoar aquela documentação? Então, né? Não, ele vem aqui para falar: pastor, deu um problema no documento novamente, eu não consegui o habite, mas a hora que sai o habite, o irmão nunca mais lembra do gabinete pastoral. Né? Então assim, crise é gabinete pastoral, tem problema, as pessoas vêm, e não há problema em relação a isso, porque é para isso que nós fomos chamados para trabalhar. Então crise está na minha mente, está na minha família, está em todo lugar, e eu acredito que não seja diferente para você, porque às vezes você olha daí de baixo, e olha daqui de cima, para aqui para cima, e fala: olha, ali tem um homem que está blindado, que está totalmente protegido de qualquer crise. Engano seu. Nós vivemos na mesma intensidade e às vezes até maior do que você esteja vivendo nesse momento. Mas eu queria dizer que muitos de vocês entraram carregando crises diversas aqui. Muitos de vocês entraram carregando sobrecargas emocionais diversas. O que falar da sua crise emocional? Faz tempo que você não consegue deitar, dormir, descansar e relaxar. Sabe aquele sono profundo? Quando você chega na sua cama, deita no travesseiro e diz: hoje eu estou cansado, eu quero dormir. Aí você deita, rola para cá, rola para lá, e mais uma hora perdida, e menos uma hora de sono, e aquilo começa a trazer uma angústia para você. Aquele levantar pela manhã já preocupado, ansiosa, crise emocional. Parece que há uma ansiedade constante, mão trêmula, suando o tempo todo, taquicardia, sabe, falta de concentração no trabalho, tudo relacionado à crise emocional. Que falar da crise conjugal? Hoje mal você conseguiu trabalhar, não é verdade? Saiu de casa de manhã sabendo que você deixou uma pendência daquele tamanho na sua casa, porque brigou, discutiu, ofendeu, agrediu e até falou de separação. E aí hoje foi a cabeça o dia inteiro daquele jeito. Será que ele vai se separar de mim mesmo? Será que ela vai me aceitar de volta? Aquela crise conjugal, crise profissional. Está aí você terminando o último ano de faculdade, fez o vestibular, tirou notas boas na faculdade, é um dos primeiros colocados em todas as matérias e as disciplinas, mas nada disso garante que você estará inserido no mercado de trabalho. Está aí agora, uma ótima faculdade, uma bela colocação, mas sem nenhuma perspectiva de trabalho. Crise profissional. Que falar então da crise moral? Você sabe o que é certo, sabe o que deve fazer, sabe quais atitudes que você tem que tomar, sabe que tem que desligar aquele Facebook com aquelas conversinhas fiadas com menininhas novinhas, sabe que tem que cortar aqueles contatos do WhatsApp, mas ainda continua flertando com o pecado, sabe que tem que abandonar o vício, mas ainda continua provocando a morte precoce. É uma crise moral, porque você sabe o que é certo fazer, mas não consegue fazer. E aí está você agora com essa crise: como é que vai ser minha vida? O que eu tenho que fazer? Como é que eu vou realizar isso? Ou seja, existem crises que a gente poderia nominar aqui a noite toda.
Mas eu queria lembrar você que crises são importantes, porque são através delas que nós crescemos. São através das crises que são revelados os mais profundos propósitos do coração, e são através das crises que as oportunidades mais importantes aparecem na nossa vida. É diante de uma crise que nós vamos procurar um aconselhamento conjugal, e vamos ter um casamento tão saudável quanto antes. É diante de uma crise financeira que nós vamos procurar uma conversa com um especialista, e vamos ter uma vida saudável tão boa quanto antes. É diante de uma crise de mercado, uma crise de comércio, uma crise econômica, que nós vamos diluir os nossos rendimentos e vamos conseguir criar novas maneiras e mais criativas de ganhar recursos. E de repente essa maneira mais criativa seja altamente rentável, porque é uma coisa totalmente inovadora. E a maioria dos grandes empresários de hoje começaram o seu comércio e inovaram no ambiente econômico simplesmente diante da crise. Enquanto estava todo mundo reclamando, eles estavam inovando e criando. Por isso, se você tirar a palavra S do meio da crise, você vai encontrar a palavra crie. Crise é lugar de criar, crise é lugar de construir, crise é lugar de oportunidades. E por isso que faz a diferença entre como nós encaramos a crise, porque muitos de nós vamos encontrar a crise e caminhar em trajetória do fracasso, e outros vamos identificar a crise e levar a nossa vida para o sucesso. O que é que faz de diferença? É a maneira como nós entendemos isso. Eu sempre fiquei muito surpreso, nas viagens que eu fiz para os Estados Unidos, olhar a urbanização. É totalmente diferente do que nós estamos acostumados. Nós temos uma cultura mais europeia de urbanização, é tudo aglomerado, é tudo construído juntinho, tudo é pertinho do outro, terreninho miudinho, crescer para cima, os prédios, tudo ali, não é verdade? Assim, a gente, por exemplo, queríamos comprar um terreno novo para a igreja, aí a gente fala assim, vamos comprar lá mais para o fundo, já numa área mais rural, a gente consegue comprar uma área rural maior. Ah, não funciona, pastor, porque já está fora da cidade. Irmãos, 2 minutos, 3 minutos de carro já está fora da cidade. É a nossa cultura. Nos Estados Unidos não é assim. Lá toda a área urbana da cidade é suburbana. Existe a cidade central, que é chamada de downtown, e ela fica onde ficam os prédios, o centro comercial. Mas toda a região urbana, ela é espalhada. Então, qualquer lugar que você for, você tem que pegar ônibus, trem, metrô, carro, não dá para ir a pé. É uma via de acesso principal, ou várias vias de acesso principais, e então alguns bairros que vão se isolando, e a maioria das pessoas conseguem habitar ou habitam no subúrbio, na periferia. Lá nos Estados Unidos, morar na periferia não é ser pobre, inclusive às vezes é até melhor condição econômica. É a cultura dos condomínios fechados dos nossos dias atuais. Não é bonito? As pessoas fazem condomínio fechado onde? No centro? Não, na periferia. E sabe o que eu descobri nessa viagem que eu fiz? Uma pessoa explicou para mim como é que surgiu a cultura desses bairros isolados, porque não é normal, mas é lindo, seguro e altamente inovador. Começou na Segunda Guerra Mundial. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, milhares de soldados voltaram, e quando eles voltaram foram ter casamentos, e nos casamentos que eles tiveram vários filhos, e houve uma crise imobiliária, o número de apartamentos ficou pequeno, o número de casas ficou pequeno dentro da cidade central, subiu muito o preço das casas, e aí um homem chamado William Levitt, ele teve uma ideia, pegou a construtora que ele tinha, foi para o subúrbio, comprou um terreno grande, construiu as casas todas prontas, fez a rua, fez um condomínio, e começou a vender, mais barato, mais distante porque era subúrbio e a terra era mais barata. Aquilo caiu no gosto do nova-iorquino. Depois do nova-iorquino foi para os sulistas, depois foi para o oeste e tomou toda a proporção que nós conhecemos hoje, inclusive no Brasil, na cultura dos condomínios fechados. Sabe o que ele fez? No momento em que o mercado imobiliário estava em crise, no momento em que a sua empresa não alavancava, ele viu oportunidade de crescimento. No momento da maior dificuldade imobiliária, ele cria o melhor mecanismo de rendimento para a sua própria empresa. Crise? Para ele não, foi oportunidade de criar e de avançar. Então eu digo para você, essa palavra que é tão familiar para nós, será que ela está nos travando ou está nos proporcionando crescimento? Ela está nos impedindo ou ela está nos propulsionando à frente? O que será
que nós estamos vivendo, na crise que estamos experimentando agora, no casamento, na profissão, no comércio, na economia, na moralidade, na fé, na saúde. O que é que a nossa crise está proporcionando para nós? Fracasso ou oportunidade de mudança? E é por isso que eu queria olhar para a história de um homem que viveu o sobrenatural, experimentou um milagre, vivendo o maior período de crise que Israel estava passando naquele período, ou não Israel, mas um pequeno povo, uma pequena parentela de Abraão. Vamos olhar a história dele, é de Isaac, e está registrada em Gênesis capítulo de número 26, o versículo de número 1, se você quiser olhar na sua Bíblia, ou se você quiser acompanhar no telão, eu quero destacar para você, o que uma crise pode fazer com um homem, e com uma mulher. Veja só o que aconteceu. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Assim Isaac ficou em Gerar. Eu suprimi alguns versículos para dar dinamismo aqui, tá bom? Então, eu queria destacar para você nessa primeira parte da história. Houve fome naquela terra, e aqui não é qualquer crise, irmãos. Não é uma crise que você não tem dinheiro para cumprir com o cartão de crédito no final do mês. Não é uma crise conjugal onde você depois faz as pazes após pedir perdão. Não se trata de uma crise de saúde onde você vai buscar tratamento. Não, irmãos. É crise de sobrevivência. É crise de fome. Nós aqui em Sertanópolis não sabemos, irmãos, o que é passar fome. Mas alguns países do mundo, inclusive, cerca de 1/3 da população mundial sabe o que é isso. Eles almoçam uma vez por dia. Quando almoçam, lá no Senegal, por exemplo, quando nós estivemos com a nossa equipe trabalhando lá, nós descobrimos que eles fazem a refeição deles às 4 horas da tarde, para conseguir segurar até às 4 horas da tarde do outro dia. Uma refeição por dia. É uma crise de sobrevivência, irmãos. Isaac está agora no meio de uma situação que vai impor sobre ele uma forma de lidar com crise. Agora ele vai ter que decidir entre cruzar os braços e falar: ó vida, ó céus, que dia difícil. O Bolsonaro não podia ter sido eleito, está vendo? Está faltando comida no mercado. Ó vida, ó céus, está vendo? Aquela empresa faliu e trouxe um grande problema para a nossa cidade. Ó vida, ó céus, não está chovendo o quanto que a gente precisava. Olha essa seca, todos nós vamos morrer. Isaac não faz isso. A propósito, é isso que a maioria de nós faz. A maioria de nós faz. A maioria de nós tem essa cultura pessimista, vitimista, essa cultura paralisante. Quando a gente vê a crise, a gente fala: é assim mesmo, eu sabia que ia dar nisso. Minha mãe foi infeliz no casamento, aí já estou vivendo isso da minha vida, é assim mesmo. Para que casar e ser infeliz? Eu sabia que ia dar essas coisas na minha história. Muitos de nós temos essa cultura, irmãos, de olhar para a nossa trajetória e simplesmente ver de um fato determinista: tinha que acontecer, vai acontecer e eu não tenho mais o que fazer. Houve fome naquela terra e Isaac tinha que dar um jeito de resolver esse problema. E eu quero dizer para você: tem fome na sua casa? Tem fome no seu espírito? Tem fome na sua vida? Você tem que dar um jeito, meu irmão. Você tem que realizar alguma coisa. Não dá para ficar culpando a sua mãe, não dá para ficar jogando nas costas do seu pai, não dá para dizer que o problema é da cidade, que é pequena, não dá para ficar falando que o governo não está investindo no país. Irmãos, há fome por todos os lados, há crise por todos os lados, mas tem gente que está vencendo, tem gente que está crescendo, tem gente que está dando a volta por cima. Os casamentos estão sendo destruídos, mas tem gente que tem casamento abençoado e feliz. O que marca não é a intensidade da crise, é como eu lido com isso. Isaac tem que fazer alguma coisa, a fome é grande, a crise está tremenda, então ele toma a decisão. Esse é o maior problema nosso, porque a gente vê a crise, a gente define o problema, mas a gente não sabe como fazer, a gente não sabe o que fazer, a gente nem sai do lugar, a gente não toma uma atitude, uma iniciativa. Isaac não tem esse problema. Isaac fala: tem fome na minha terra? Eu vou descer para Gerar, e lá em Gerar eu vou resolver esse problema. Quando ele vai para Gerar, ele vai dar uma passadinha na casa de Abimeleque. Abimeleque é um famoso rei, poderoso, cheio de dinheiro. Tentaram encontrar em Abimeleque algum tipo de recurso, mas ele sabia que Abimeleque era a sua passagem, que o Isaac tinha que descer mesmo para o Egito.
Egito era a maior potência mundial e econômica da época. Ela tinha subsídios e recursos para sustentar toda a humanidade. As pessoas lá tinham dinheiro, só não tinham comida. Isaac tinha dinheiro, mas não tinha comida. É o que tem na Venezuela hoje, tem dinheiro, mas não tem comida. Então o que Isaac faz? Ele vai até Gerar para ir em direção ao Egito. Quando ele vai sair para o Egito, Deus dá uma palavra para ele: olha, não desça ao Egito, porque eu não quero que você vá para lá. Fique nessa terra que eu te mostrar. Fique em Gerar. E você sabe o que é Gerar, meu irmão? Você sabe onde fica Gerar? Lá em Israel existe um pedacinho, uma faixa de terra, bem no meio de Israel, que se chama faixa de Gaza. É exatamente ali, um deserto que não tem absolutamente nada. O rio mais próximo deles fica a mais ou menos uns 78 quilômetros de distância. Não tem água, não tem chuva, não tem lavoura, não tem grama, não tem verde, não tem vida, é deserto. Então Isaac sai de um contexto de fome e vai para o Egito para buscar subsistência, porque o Egito tem comida, o Egito tem verde, o Egito tem o rio Nilo. No meio do caminho Deus fala: não, Egito não, Isaac, fica no deserto. Você já pensou nisso? Deus olha para você e fala: não, você vai ficar no deserto. A crise é grande, mas você vai ficar no lugar que eu te posicionar. Porque, irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido nos poucos anos que eu tenho com o Senhor Jesus, é que é melhor obedecer, mesmo que seja logicamente e racionalmente controverso. Quando Deus dá uma palavra para nós, é melhor obedecer, mesmo que na nossa mente, e mesmo que logicamente seja controverso. A gente olha e fala: não, isso não tem lógica. Como é que eu vou continuar fazendo isso se eu não tenho esse recurso? Como é que eu vou continuar nesse lugar se eu não posso continuar nesse lugar? Deus diz para Isaac: fique no deserto. Já parou para pensar nessa palavra? O que você faria? Bom, eu sei o que eu faria talvez, e já foi a minha tentação várias vezes, e ainda será tantas outras vezes. Quando Deus fala: fica no deserto, eu falo: tem certeza, Senhor? O Senhor pensou bem sobre isso? Eu tenho uma opinião melhor. Eu sempre digo isso para Deus. Eu sempre acho que eu tenho uma opinião melhor para o que fazer da minha vida e como construir os meus planos. E quando Deus fala: não, eu tenho certeza, é esse lugar, então eu fico no deserto, mas fico resmungão. Eu fico no deserto, mas fico reclamão. Eu fico no deserto, parece um rabugento. Talvez seja assim que você esteja, no deserto e só reclamando, só esbravejando. Muitas vezes quando Deus fala: fique no deserto, a nossa tentação é criar mecanismos. Não, Deus, eu vou encontrar uma alternativa, é só um período de passagem. Mas a Bíblia fala que eu vou estar com você. Você não precisa ficar preocupado. É aqui que muda de figura, irmãos. Deus não fala para você ficar no deserto por deserto. Deus não fala para você ficar no sofrimento por sofrimento. Deus não deixa você na crise por uma crise. Deus diz: eu estarei com você. No meio da crise Deus faz promessa, no meio da crise Deus dá palavras, no meio da crise Deus dá orientação, no meio da crise Deus mostra que Ele está presente, no meio da crise Ele mostra a sua face, no meio da crise Ele mostra quem Ele é. Ele diz: ei Isaac, deixa eu dizer uma coisa para você, essa terra que você está pisando eu vou dar para você de presente, porque eu prometi isso ao seu pai Abraão, eu não vou deixar você para trás não, é uma promessa. E eu sou o cumpridor de promessas, diz o Senhor. Por isso que talvez muitos de nós estejamos escolhendo o pior da vida, porque a gente decidiu sair do deserto antes de que Deus tivesse dado o sinal para a gente. Eu não aguento mais esse deserto, eu vou resolver isso de uma vez por todas, eu não aguento mais essa situação, eu vou dar um basta. E aí você saiu do deserto, quebrou a cara, porque Deus disse para você continuar mais ainda lá por mais um pouco. E sabe o que a Bíblia fala? Isaac ficou em Gerar. Pronto, simples assim. Vamos retomar? Houve fome, crise, tem que tomar uma atitude. Isaac se levanta e vai para Gerar. De Gerar ele quer descer para criar condições melhores de sobrevivência. Deus fala: não, eu vou estar com você no meio desse fracasso e desse deserto que você está vivendo. Isaac recebe a promessa e fica em Gerar. Pronto. Era isso que eu tinha para trazer para você essa noite. Irmão, levanta, sacode a poeira, sai do seu lugar, vá. Então, a hora que você estiver no meio do seu deserto, não queira sair de lá antes. Deus está com você, Deus vai estar cuidando de você, Deus te trouxe para lá e Deus é responsável. Fique em Gerar, fique no seu deserto. Deus abençoe e até a semana que vem. Parece que faltou um pouquinho, né? Faltou porque a história continua. O Isaac ficou em Gerar.
É aqui que a história fica impressionante, é aqui que a história fica bonita, é aqui que eu me empolgo de entrar na Bíblia e falar: meu Deus, como eu preciso disso, ao invés de ficar no meu deserto resmungão, ao invés de ficar no meu deserto falando: eu podia estar no outro lugar. Você já conversou com gente assim? Mas eu estou aqui em Sertanópolis, mas eu estava numa cidade, rapaz, eu estou nessa empresa aqui, mas antes eu trabalhava num lugar, não, mas eu estou com uma proposta para ir na outra, aquela outra empresa. Não, eu estou aqui com essa esposa, mas você não tem ideia com quem que eu já estou fazendo contato. Já conversou com gente assim? Gente que olha para a condição dele, ou dela, e vive nesse devaneio, nessa ilusão, nessa mentira, nesse engano. É por isso que a Bíblia é tão linda, porque olha só o que acontece no meio do deserto. Isaac não fica olhando para trás falando: como era bom quando tinha comida. Isaac não fica falando: olha, lá no Egito eu podia estar bem melhor do que eu estou aqui. É o que você falou essa semana, não falou? Você não falou: se eu estivesse em Londrina eu estava bem melhor do que eu estava aqui. Você não falou essa semana assim: se eu não tivesse aberto esse comércio eu estava bem melhor agora. Não falou isso aí? Olha Deus revelando para você aqui na igreja essa noite. Se eu não tiver... Calma aí. Você está no deserto, mas a história não acabou aqui. Deus fala para você: fique aí, porque a gente tem um trabalho juntos a fazer. E sabe o que vai acontecer? Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Sabe o que Isaac fez, irmãos? Isaac semeou naquela terra. Eu não sei o que leva uma pessoa a semear no deserto. Eu não sei o que leva uma pessoa a jogar semente numa terra árida e que não tem recursos nenhum. Eu não sei o que leva uma pessoa a fazer contra a vontade de todos os outros. Está dizendo: você está louco, rapaz? Eu fico imaginando o Isaac pegando o arado e começando a passar naquele pedregulho, naquele cascalho, naquela terra poeirenta que não chove há anos, que não chovia há anos. Eu imagino as pessoas olhando e falando assim: esse menino aí, tão inocente, né? Aí, está achando que o mundo é colorido, está achando que as coisas vão acontecer aqui. Olha aí, não sabe nada, inocente. Dá uma olhada aqui. Sabe quanto tempo não chove aqui? Pelo menos 7 anos. Sabe quanto tempo não tem a colheita aqui? Pelo menos uns 50 anos. A gente não sabe o que é lavoura, a gente não sabe o que é colher. Sabe o que Isaac faz? Continua semeando, continua semeando, continua semeando. E sabe o que Deus fala para eu ministrar ao coração dessa igreja essa noite? É que você, no meio do seu deserto, você não pode parar de semear. As pessoas estão dizendo para você: não tem mais jeito, meu filho. Não, agora você chegou no fim da linha. Para com isso, rapaz, aí não floresce nada, aí não tem colheita de nada. Pare com essa história. Tem gente apontando para você e dizendo: você está maluco? Você está indo na igreja buscar Deus? Para com isso. Você acha que Deus vai resolver a porcaria que você fez? Eu ia falar baianada, mas não pode falar, tá, pessoal? É politicamente incorreto. A porcaria que você fez, a besteira que você fez. Você acha que Deus vai resolver? Agora, não falaram isso para você? Você acha que Deus vai resolver toda a bagunça que você fez num culto de terça-feira na igreja? Agora virou crente? Agora está indo na igreja, recebeu oração? Paz do Senhor, irmão. Tudo bem, pastor? Não estou falando isso para você? Dizendo para você: não tem chance, meu filho. O que você está fazendo é inútil. Irmãos, não tem nada pior do que ouvir alguém dizendo para nós que é inútil. Contei para você semana passada, lembra? Vou chegar em Sertanópolis, vai fazer não sei o quê, nós vamos crescer, nós vamos abençoar famílias, nós vamos cuidar de criança, a gente vai ter ministério de adolescente, a gente vai... Aqui em Sertanópolis, não. Não, vamos fazer aqui, vamos organizar, vamos fazer a reunião. Em Sertanópolis, não. É inútil trabalhar em Sertanópolis, é o que diziam para mim. É inútil ser pastor em Sertanópolis. E a gente vai passando e vai semeando, a gente vai passando e vai semeando, a gente vai passando e vai semeando. Irmãos, eu olho quantas pessoas aqui essa noite desistiram de semear porque ouviram a voz de gente que não tem a fé o suficiente para olhar a terra árida e falar: eu sei que aqui vai ser um manancial, eu sei que isso aqui vai ser florido. Hoje meu casamento está em crise, mas eu creio pela palavra de Deus que eu terei uma família abençoada. Hoje eu tenho os meus recursos escassos, mas eu creio pela palavra de Deus que haverá prosperidade
prosperidade na minha vida emocional, biológica, psíquica, social e espiritual. Haverá prosperidade na minha vida. Eu olho para esse deserto, eu não enxergo nada além do que um sol escaldante, mas pela fé eu vejo a chuva serôdia, eu vejo a chuva temporã, eu vejo Deus regando com seus ribeiros, eu vejo Deus destravando as portas do céu e abençoando a minha vida e florescendo o meu deserto. Ah, meus irmãos, eu vou continuar semeando, custe o que custar, digam o que dizerem, eu continuarei semeando. É o que Isaac disse, é o que eu quero dizer para mim, e é o que eu quero que você diga para o seu coração essa noite. Está difícil, é desértico, mas se você cruzar os braços, é aí que você não verá nada. E olha o que aconteceu, numa terra que não dava nada, deu 100 por 1. O que era isso? Traduzindo, 100 sacas por 1 alqueire. Vamos dizer mais ou menos isso. Era isso. Onde não dava nada, deu muito. Onde não acontecia nada, aconteceu muito. E aconteceu porque o Senhor o abençoou. Não aconteceu porque o maquinário de Isaac era o melhor. Não aconteceu porque ele tinha a melhor técnica de irrigação. Não aconteceu porque ele tinha sementes tratadas na Embrapa. Não aconteceu porque ele tinha os melhores recursos agrotecnológicos. Aconteceu porque o Senhor o abençoou. Irmãos, acontece na nossa vida não porque a gente é o melhor. Acontece na nossa vida não porque a gente tem mais capacidade. Acontece na nossa vida não porque a gente tem o melhor currículo. Acontece na nossa vida não porque a gente é mais inteligente. Acontece na nossa vida não porque a gente tem mais dinheiro. Acontece na nossa vida não porque a gente é melhor que os outros. Acontece na nossa vida porque Deus é bom. Acontece na nossa vida porque Deus nos abençoa. E o pior é que muitos de nós sentados aqui essa noite esquecemos disso. A gente segue a nossa semana, a gente segue os nossos dias, a gente faz a nossa rotina, a gente estuda para a prova, a gente entrega currículo, a gente atende cliente, a gente cuida de filhos, a gente cuida da rotina, e a gente esquece de que é Deus que está nos abençoando, e que o nosso deserto está sendo florescido por Ele, para depois a gente mal agradecer, e mal reconhecer. É a tendência do eu, é a tendência do super-homem, do sobre-homem, que acha que ele está fazendo pelas suas forças. Irmãos, para prosperar no deserto, só pode ser com Deus, porque quem vai para o deserto sem Deus morre lá. E eu quero te dar essa advertência para você que está pensando em abandonar a fé. Eu quero dar essa advertência para você que está achando que está difícil demais. Eu quero dar essa advertência para você que está vivendo uma vida dupla com Deus. Se você for para o deserto sem Deus, lá você morre, porque o deserto é impiedoso, o deserto é implacável. Tente ir lá sem Deus para você ver. Lá você vai perder o resto de energia que você tem, o resto de esperança que você tem, e o resto de vida que ainda sopra em seus pulmões. Vá para o deserto sem Deus e você morrerá lá. Vá para o deserto com Deus e você prosperará lá. Isso é um absurdo, isso é ilógico, mas é real, irmãos, é real. Deus prospera a gente dele no deserto. Deus faz gente dele florescer onde não há possibilidades. Foi assim que ele fez com Isaac, porque o Senhor o abençoou, e é porque o Senhor te abençoa, e porque o Senhor me abençoa, que eu posso viver no deserto. Então, agora a história se completa. Maravilha! Eu tenho que sair do meu deserto, da minha crise, dar um jeito nela, não ir para o Egito, que é o caminho mais fácil, ficar no deserto, que é o caminho mais dificultoso, mas depender de Deus semeando ali, para que Deus me prospere e eu honre o seu nome, amém? Amém. 14, possuíam tantos rebanhos e servos que os filisteus invejavam. Aí vem os filisteus, de uma figa. Do quinto dos infernos, aparecem os filisteus. Poxa, você estava na pior, é verdade? Sozinha, cuidando de 2 filhos sozinhas, trabalhando aqui, trabalhando lá, fazendo faxina de noite, de madrugada, tentando resolver os problemas, tentando sustentar os filhos. Agora você achou um cara legal, um cara que te assumiu, um cara decente, de Deus. Não estou falando de um traste, não estou falando de um porcaria que apareceu na sua vida, estou falando de um cara joia, que te trata como uma princesa, e não como aquele crápula que te jogava na cara e te ofendia, mas um cara joia.
E o cara tem um bom recurso ainda, de Deus, bonito e rico. Podia melhorar para uma mãe solteira? Aí sabe o que falaram para você no Facebook? Vai lá colar. Deu o golpe, hein? É filisteu, é do inferno. Agora que a sua vida está em paz, agora que você tem alguém para chamar de seu, alguém para compartilhar as histórias da vida, agora que você está dizendo, eu vou construir um casamento abençoado, agora eu quero fazer. Aí vem o filisteu. Ninguém sabe qual a tua luta para fechar aqueles boletos no final do mês, não é verdade? E pega daqui, pega de lá, e pega boleto, e coloca para cá, e puxa para cá, e tira de ali, e faz parcelamento, e fecha, sei o quê. Aí daqui a pouco a empresa dá, né, uma cara, um ar. Aí vem alguém, está podendo, hein? Irmão, não acredite em quem falar assim para você. Repreende em nome de Jesus, que é pura inveja. Está podendo, hein? Andava a pé, cortava essa cidade para trabalhar lá no trevo. Todo dia a pé, sol, chuva. Passava os irmãos da igreja, nem dava carona. Ô irmão, dá um jeito aí, por favor. Você vê o irmão andando aí, dá carona, né? Porque fica difícil. Aí agora comprou a moto. Aí vem lá e fala assim, não me pagou, mas comprou a moto. Na minha loja está devendo 50, não pagou até hoje, mas a moto você compra, né? É filisteu. Porque a hora que começa a acontecer alguma coisa, vem o filisteu para falar, a gente ficou a vida inteira aqui e nada aconteceu. A gente ficou a vida inteira aqui, nada aconteceu. Irmãos, atenção com essa cidade que você mora, atenção nesse colégio que você estuda. Pode ser que você esteja aqui dizendo, não tem nada aqui, vem alguém de fora e prospere nessa cidade, tome o lugar que era seu, e você vai ficar chupando dedo, olhando e falando assim, porque ele tinha mais condição, não tinha nada, é que você ficou com o braço cruzado, você ficou reclamando do prefeito, ficou reclamando da cidade, ficou reclamando do colégio, e não chegou onde poderia. Eu vejo, tem gente que vindo de fora e prosperando, muito mais que quem é da terra, e quem é da terra fica cheio de inveja, cheio de quero, cheio de nhame-rele, não me toque, aqui os filisteus estavam lá o tempo todo, eles viam o deserto, não tinha comida, aí vem um de fora e fala, agora tem, não tinha, olha aqui, agora tem, por quê? Porque trabalhou. Faça o ordinário e espere pelo extraordinário. Deus não deu semente para Isaac, Isaac precisou procurar, Deus deu a colheita. Deus não vai te dar semente, meu irmão, a semente você tem que procurar, minha irmã, é você que tem que fazer, é você que tem que buscar, é você que tem que orar, é você que tem que encontrar recursos, acha a semente e deixa a colheita para Deus. E a hora que você começar a colher, não se preocupe com a inveja, não se preocupe com os filisteus, porque eles sempre aparecem, olha o que eles fazem, olha que bonito. Trabalho de filisteu, talvez você já esteja dando nome para ele exatamente agora, é o filisteu, é o fulano de tal, segura aí, estes entulharam todos os poços dos servos de Abraão, pai de Isaac, que tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu para Isaac, sai da nossa terra, pois já é poderoso demais para nós. Olha aí, segundo problema, o primeiro, inveja dos filisteus, segundo, rejeição do seu amigo. Abimeleque era amigo, Abimeleque ia ajudá-lo, ele não estava ali para ser um opositor de Abimeleque, ele estava ali para ser amigo, e sabe o que ele fala? Sai, vai embora, vaza, porque aqui não tem mais espaço para você, Isaac. Você já parou para pensar nisso? O cara estabeleceu a casa dele, o cara construiu a história dele, o cara estava prosperando onde ninguém estava, e aí vem um determinado fulano e fala, vai embora daqui, porque aqui não é mais seu lugar. Já pensou? Já sentiu assim? Aí agora é golpe fatal, irmãos. Então, vamos retomar? Você tem que sair da sua crise, ir em direção àquilo que tem para transformar sua crise em prosperidade, mas não pode ir para o Egito, porque o Egito Deus não abençoa. Então fique no deserto, porque no deserto Deus te abençoa. No deserto continue semeando, semeie, faça a sua parte, porque é Deus quem dá a prosperidade, Ele que vai dar a colheita. Quando os filisteus vierem te invejar, não fique preocupado não, continue fazendo o seu trabalho, mas se o Abimeleque vier e te rejeitar, aí você pode esquecer. Então, nós encerramos o sermão dessa noite, espero que você tenha aprendido boas coisas para você ir embora para sua casa, amém? Ainda não, irmãos, tem mais um pouco ainda. Versículo 17, então Isaac mudou-se de lá e acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu.
Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado. Para aí, gente, acabou de ser invejado, acabou de ser rejeitado, sabe o que esse homem vai fazer? Cavar poço. Cavar poço. Eu não tenho mais minha lavoura, eu não tenho mais a minha casa, eu não tenho mais suprimentos, mas agora eu tenho a minha habilidade. Eu sou o cavador de poços, eu consigo encontrar água no deserto. Meus irmãos, quantos de nós não precisamos dessa palavra essa noite? Te rejeitaram, te invejaram, te inflamaram, te envergonharam, falaram palavras negativas, te amaldiçoaram, disseram que você não iria, e você tentou desistir, mas você é um cavador de poços. Eu sou um cavador de poços, eu não admito que o meu deserto fique seco, porque Deus me chamou para cavar poços, seja no deserto, seja em meio a mananciais, onde quer que eu esteja, eu vou continuar cavando poços, e eu espero que você, não, você não entendeu isso ainda, e você também vai continuar cavando poços, porque é seu papel, é a sua atividade, é a sua hora. Não deixe que as pessoas paralisem seu caminhar, não deixe que as pessoas destruam seus sonhos, não deixe que a inveja, a rejeição, o abandono, a crise, estanque aquilo que você tem no seu coração para realizar. Você quer um casamento abençoado, vai em busca disso, não pare. Você quer uma família próspera e feliz, vai em busca disso, não pare. Você quer um lugar para chamar de seu, vai em busca disso, não pare. Você quer uma fé mais robusta, vai em busca disso, não pare. Só não pare, irmão. Só não pare, irmã, porque Isaac continuou reabrindo poços, mesmo quando tudo estava árido de novo. Começar do zero e recomeçar a sua história. Então, os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio da água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Pronto. Vamos cavar poço? Cavam um poço, acham um veio de água no meio do deserto. Aí vieram os pastores e falaram: não, Isaac, essa água é nossa, não é sua, fomos nós que cavamos. Meu Deus, gente, já rompeu sociedade? Não foi difícil abrir a empresa? A hora que não tem dinheiro, todo mundo é sócio e amigo, né? A hora que começa a ter dinheiro, aí começa a... não, essa água é minha, eu que achei, eu que encontrei, eu que fui atrás do cliente, eu que abri a empresa, eu que coloquei no meu nome, né? Contenda. Isaac olha para aquilo e fala: vamos no juiz, vamos no fórum resolver esse problema. É isso que Isaac faz? Não. O que Isaac faz? Isso é homem de Deus, gente. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Fica com o poço, eu vou cavar outro, porque eu sou cavador de poços. Eu não desisto quando as pessoas contendem comigo, eu não desisto quando as pessoas me invejam, eu não desisto quando as pessoas me abandonam, eu não desisto quando o ambiente é desértico e árido, eu não desisto, eu sou cavador. Então Isaac continua cavando. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, e por isso chamou Sitna. Outro poço. Isaac vai lá: vamos pegar água para o rebanho. Esse aqui é nosso, Isaac, esse aqui não é seu. Você já sentiu desamparado por pessoas que você esperava ajuda? São servos do Isaac, pessoal. Olha lá, os servos cavaram e falaram: é nosso. Eram servos do Isaac. Você já se sentiu desamparada e traída por gente de perto de você? Já se sentiu desamparada e traída por gente que você chamava de amigo, parceiro? Já sentiu? Isaac também. Aí, irmãos, eu acho que é um golpe fatal. Então, voltando à história desde o início, não vou retomar. Agora é hora de a gente parar e ir embora, porque a história acaba aqui. É demais para um homem ficar no deserto, ser maltratado, ser renegado, invejado, e passar por esse tipo de contenda. É demais. Para, Isaac. Volta, vai para o Egito, afinal de contas, Deus estava errado. É isso que ele faz? Não, irmãos. Tem a última parte. Isaac mudou-se dali. Agora ele vai lá e cava outro poço. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. E ninguém discutiu por causa dele. É claro, porque ele fez por ele. Ele falou: eu vou parar de ficar confiando nessas pessoas. Eu vou realizar esse trabalho. Pare de terceirizar, meu irmão. Pare de passar para os outros a responsabilidade que é sua. Todo mundo é culpado. Mas você ainda não colocou a mão na massa para fazer esse poço sair água. Tem água, só você não viu, só você não enxergou. Todo mundo é culpado, todo mundo está estragando os seus sonhos, não é? Mas até hoje você não pegou na ferramenta, até hoje você não cavou o poço. É lógico que vai ter contenda. Levanta e aprenda com Isaac.
Isaac cavou outro poço, eu vou mais um, e vou outro, quantos forem necessários, até encontrar o fluir das águas, para que a minha vida seja abençoada. Então ninguém discutiu, e deu o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço, e prosperaremos na terra. Dali Isaac foi para Berseba. Espera aí, tem alguma coisa estranha aqui. Ele construiu o poço e foi embora? Sim, irmãos. A palavra Reobote significa Deus abriu espaço. Deus abriu o caminho. Sabe o que é isso? Não é aqui, é um pouco mais à frente. E aí ele vai para Berseba. E sabe o que significa a palavra Berseba? Prosperidade de Deus. Você cavou um poço agora? Está feliz com ele? Ninguém está invejando, ninguém está rejeitando, ninguém está atrapalhando, ninguém está discutindo? Mas eu estou aqui para dizer para você que talvez você vai ter que andar um pouco mais e abrir um outro, porque você está no caminho aberto, mas ainda não chegou no poço da prosperidade. Então Isaac vai para Berseba. E então o Senhor lhe apareceu de novo e disse, eu sou o teu Deus, pai de Abraão, não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes, por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou um acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Meus irmãos, é aqui que eu quero chegar para finalizar a nossa conversa. Nós somos cavadores de poços. Nós nem sempre vamos encontrar terra florida, e nem sempre vamos encontrar terra produtiva. A semente não vai cair do céu para restaurar aquilo que você chama de crise hoje. Se você está achando que uma oração mágica vai fazer com que tudo mude na sua história, eu preciso dizer para você que isso não é verdade. Mas o seu esforço de procurar semente, conjugada com o extraordinário de Deus, de fazer brotar a semente e trazer colheita, é o que vai produzir na sua vida prosperidade, alegria e paz. É um trabalho em conjunto, o ordinário e o trabalho do homem, com o extraordinário e o trabalho divino. Quando essas duas coisas se complementam, eu tenho a certeza de que a água vai fluir do deserto, os poços serão desentulhados, as águas fluirão de lugares áridos, e o manancial de Deus será para a sua vida. Sua parte é lançar a semente, mesmo a contramão do mundo, e a sua parte é confiar no resultado de Deus. A colheita pertence a Ele, e Ele vai fazer frutificar 100 por 1, conforme a sua palavra. Só que não esqueça de uma coisa, não esqueça de construir um altar onde você cavar o poço. Não esqueça de construir um altar onde você cavar o seu poço, porque tem gente que é cavador de poço, mas esquecedor de Deus. Tem gente que é cavador de poço, mas apóstata da palavra. Tem gente que tem uma força para trabalhar e uma força para encontrar caminhos, mas esquece de construir altar a Deus. Isaac fez da sua vida diária um altar. Ele disse, é aqui que será o nosso poço? É aqui que os rebanhos virão? É aqui que nós estaremos fluindo a nossa vida? Então aqui precisa ter um altar. Lá na sua empresa precisa ter um altar, meu irmão. Não é um altar para um outro Deus. Não é um altar de imagens de escultura. Não é um altar com a foto de uma pessoa importante. E nem um altar com seu certificado ou seu alvará de permissão para exercer o seu negócio. Na sua empresa precisa ter um ambiente da glória de Deus. Na sua casa é um lugar para você cavar poço, mas estabelecer lá o altar de Deus. Viver a sua família como no altar de Deus. Isaac era um homem de Deus ao ponto de que ele trazia o poço para a vida e o altar para o poço. Esse é o nosso papel. Leve o altar, irmão. Leve o altar, minha irmã. Não ache que você tenha condições de fazer tudo isso. Quando você encontrar, quando você achar, quando você disser, Deus me prosperou nesse lugar, construa um altar para Ele, diga a glória para Ele, o louvor para Ele, a honra para Ele. Vem aqui na terça-feira contar para a gente. Diga, pastor, irmãos, eu achei um poço, e eu estou aqui levantando um altar, dizendo que Deus que foi que fez fluir a água daquele lugar. Venha contar, conte para as outras pessoas. Levante um altar no poço que Deus lhe deu pela graça e pela misericórdia dEle. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Eu quero convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente. Nós temos uma canção que chama Cada vez que a minha fé é provada, cada vez que eu vou para o deserto, o Senhor me dá uma chance de crescer um pouco mais. E eu queria orar com você. Eu queria pedir para que Deus te desse forças, para que você saísse da sua crise e encontrasse alternativas, para que você não fosse ao Egito, mas esperasse no deserto, para que você lançasse a semente mesmo estando em terra árida, para que você aguardasse os resultados de Deus, mesmo que os filisteus invejem você.
e para que você continue cavando poços, mesmo que haja objeção e contratempos em sua vida, e para que você construa definitivamente um altar onde Deus está abençoando a sua vida, e não se esqueça de que foi Ele quem fez, e Ele te conduziu até aqui. Vamos cantar essa canção, depois eu quero orar com você, que diz: cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Eu quero convidar a equipe de intercessão que vem aqui à frente, por favor. Eu quero orar com você que está nas quinta, sexta e sétima semana de campanha, e você hoje que vai começar a cavar poços. Através da oração você vai começar a dizer: Senhor, eu quero esse milagre na minha vida. E você vai vir hoje pela primeira vez, e semana que vem pela segunda, e assim você vai cavar poços, e Deus vai prosperar o seu deserto. E eu quero orar por vocês hoje, de maneira especial, que querem receber uma oração para abrir poços que estão travados. Talvez os poços sejam relacionados ao seu coração, porque Jesus disse que do nosso interior, quando crescemos em seu nome, fluiria rios de águas vivas. Eu quero orar por pessoas, especialmente essa noite, que estão sentindo que o seu coração é um poço entulhado, que não flui vida, não flui alegria, não há paz. Você tenta de todos os meios, todos os recursos, mas não há uma prosperidade, um florescer da sua história. Eu quero orar com você de uma maneira especial quando você vier aqui à frente. Eu quero clamar a Deus pela sua vida. Enquanto cantamos essa canção, você que quer destampar os poços da sua alma, e você que está na quinta, sexta e sétima semana de campanha, que vai começar hoje, vem aqui à frente, nós vamos orar com você. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra
Senhor está ministrando ao meu coração que hoje Ele está dando a você autoridade para você mesmo desentulhar esses poços. Então eu quero convidar você a orar. O que é que está travado na sua vida? O que é que está impedindo você de viver o melhor de Deus? Qual é o nome disso? É rancor? É ódio? É falta de oportunidades? É tristeza? O que é que está impedindo os seus poços de fluírem? É o pecado? O que é que está tampando os seus poços, entulhando o veio da água que quer fluir na sua história? É a sua responsabilidade tirar a pedra hoje, é a sua responsabilidade desentulhar. Então eu quero que você nesse momento, no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, você não precisa de oração de uma pessoa agora, você vai orar pelo seu poço, você vai desentulhá-lo em nome de Jesus. Então levante a sua voz comigo e comece a orar pela sua casa. Desentulhe esse poço dessa sua casa, uma casa cheia de brigas, de contendas, de intrigas, cheia de ofensas. Senhor, essa casa está sendo desentulhada agora. Todo entulho caia por terra em nome de Jesus. Rios de águas vivas fluam desse lugar, fluam dessa casa, dessa discórdia venha paz, dessa tristeza venha alegria. Entra nesse lar, dessa mulher que está desesperada, flua, Senhor. Flua, Senhor. Oh, meu irmão, Deus te está dando autoridade, então diga isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nós estamos destravando os poços entulhados essa noite. Os poços entulhados essa noite estão sendo reabertos para a glória de Deus. Você é homem que está cansado em bater em portas, leva o seu currículo aqui, leva colar, não consegue se estabelecer, entra e é mandado embora. Que eu quero agora em nome de Jesus que você levante a sua voz, diga: eu desentulho esse poço profissional da minha vida, os filisteus não vão atrapalhar o meu caminho. Profetiza em nome de Jesus. Profetiza você que abriu esse comércio, profetiza você que tem essa filha nas drogas, profetiza você que tem esse casamento frustrado, profetiza agora: eu desentulho esses poços em nome de Jesus. Senhor, nessa cidade tem muito poço entulhado. Então, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu estou pedindo ao Senhor: desentulha cada um, Pai. Que o inimigo tire as suas mãos sujas de famílias, de lares, de jovens, de adolescentes. Que essa cidade veja o fluir do Senhor. Entra em cada bairro, entra em cada biqueira, entra em cada lugar de prostituição, entra em cada cadeia, entra em cada lugar de sombrio, entra em cada lugar de pecado, entra em cada família desestruturada, entra em cada lugar onde há o pecado, entra em cada lugar onde há trevas. Entra e desentulha. Flua, Espírito Santo, flua, Rio de Deus, flua em cidade de Sertanópolis. Essa terra é frutífera, essa terra é produtiva, esse deserto vai florescer. E nós profetizamos que o teu povo sairá desse lugar rompendo em fé. Mesmo que o deserto seja grande, mesmo que a aridez seja intensa, mesmo que a dificuldade do sol escaldante, nós vamos semear, nós vamos ver o milagre. Eu vou ver o milagre, eu vou ver o extraordinário, eu verei o impossível acontecer, eu verei nesse lugar e na vida dos meus irmãos, Pai. Nós veremos impossíveis sendo contados aqui, que foram realizados para a glória do Senhor. Então, Senhor, nós vamos romper em fé. Levante a sua mão comigo assim e diga: rompendo em fé. Se revista agora, para você desentulhar seus poços. Se revista em nome de Jesus. Lute, não pare hoje, não desista agora. Você vai plantar no deserto e vai colher em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, flua sobre nós, traga fé. Em nome de Jesus.
Você vai embora para sua casa, mas vai como cavador de poços, amém? Você vai embora para sua casa, mas vai com o deserto florescendo, amém? Você vai continuar semeando, porque eu creio que essa noite Deus operou milagres aqui. Você crê também? Eu creio nisso. Obrigado, Deus, pelos milagres que o Senhor fez, por poços que foram desentulhados, e ouviremos ainda essa semana, ainda nesse mês, testemunhos que vão ir de norte a sul dessa cidade, para mostrar que o Senhor é grande e que o teu altar está em nossos poços. Em nome de Jesus, uma salva de palmas a Jesus. Uma boa semana, meus irmãos. Deus abençoe.